Olá, você vai ver nessa edição. TCE define nova regra para despesas com inativos e pensionistas da educação. Pleno julga procedentes representações de natureza externa. Os detalhes agora no TCE Notícias. O Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso aprovou por unanimidade proposta de reexame de tese e alterou decisão administrativa, cujo teor determina nova regra para despesas com inativos e pensionistas da educação. Entenda na reportagem a seguir. Em sessão ordinária realizada através de videoconferência, o Pleno analisou uma proposta de reexame de tese formulada pelo conselheiro Luiz Henrique Lima, que sugeriu a alteração de uma decisão administrativa. Trata-se da decisão administrativa número 16 de 2005 do Tribunal de Contas de Mato Grosso, que no artigo 1, inciso 13, determina que as despesas com o pagamento de inativos e pensionistas, enquanto não houver fundo previdenciário no Estado e nos municípios, deveria ser computado no gasto de manutenção e desenvolvimento do ensino. Para o proponente, as despesas com inativos e pensionistas vinculados à educação não compõem os gastos com as ações de manutenção e desenvolvimento do ensino. Ele alegou ainda que devem ser consideradas apenas as despesas destinadas à remuneração e ao aperfeiçoamento dos profissionais da educação, os quais devem estar no exercício da função. Ele alegou ainda que devem ser consideradas apenas as despesas destinadas à remuneração e ao aperfeiçoamento dos profissionais da educação, os quais devem estar em exercício na atividade de ensino. O relator do processo, conselheiro Luiz Carlos Pereira, ao analisar o pedido de reexame de tese e a decisão administrativa, achou necessário a apreciação. Verifica a necessidade de uma modulação dos efeitos da revogação desse inciso 13 do artigo 1º da referida decisão, pois, como bem destacado pela consultoria técnica, vai ter reflexos dela nos processos de contas anuais do governo apreciados por esse tribunal. Isso porque a imediata exclusão das despesas com inativos e pensionistas, no cômputo desse limite, poderá resultar no não atingimento do percentual mínimo de aplicação com MDF fixado pelo artigo 212, caput da Constituição da República, para alguns fiscalizados. Em vista disso, para que o fiscalizado não seja surpreendido com a mudança de entendimento em respeito à segurança jurídica e à proteção à confiança legítima, entendo prudente fixar a regra de transição para cumprimento da tese revisada nesse parecer, motivo pelo qual acolho a sugestão ministerial no sentido de que a aplicação da resolução de consulta acima proposta passe a ser aferida a partir das contas anuais de governo de 2021, que serão apreciadas em 2022. O conselheiro Luiz Carlos Pereira destacou ainda que a tese reexaminada está em conformidade com a jurisprudência de outros tribunais de contas e de acordo com o entendimento da Secretaria do Tesouro Nacional, exposto no Manual de Demonstrativos Fiscais. Também em sessão ordinária realizada por videoconferência, o Pleno do TCE analisou representações de natureza externa envolvendo 2 prefeituras municipais e uma Câmara de Vereadores. Veja os entendimentos. 3 representações de natureza externa foram julgadas procedentes em sessão ordinária do Tribunal Pleno. As 3 analisaram supostas irregularidades envolvendo as prefeituras de Lucas do Rio Verde, Serra Nova Dourada e Câmara de Cáceres. A representação em desfavor da Prefeitura de Lucas do Rio Verde foi proposta pela empresa AT9 Comércio de Serviços Eireli, por supostas irregularidades no edital do Pregão Presencial 17 de 2019. Esse certame tinha como objeto a contratação de empresa para fornecimento de peças para a frota do município. Entre eles, contemplavam veículos leves, caminhonetes, ônibus, caminhões, máquinas agrícolas e pesadas e equipamentos para jardinagem. O representante alegou que desde 2018 vem sendo vítima de difamação pelas empresas Só Pesado Comércio e Serviços e Só Ônibus Comércios e Serviços. Informou ainda que em todo o processo licitatório que é vencedora, a empresa interpõe recurso administrativo. Devido a isso, alegou que a Prefeitura de Lucas do Rio Verde, sem verificar a veracidade das acusações, suspendeu a empresa do processo licitatório. Por isso, requereu uma medida cautelar. A pregoeira determinou a realização
diligência para apurar se as acusações realizadas nos referidos recursos eram verdadeiras e ato contínuo, adjudicou e homologou o objeto licitado em favor da próxima licitante, alegando a supremacia do interesse público e a necessidade de continuidade da prestação dos serviços. Para o relator do processo, a ausência de informações sobre as licitantes não devem inabilitar ou desclassificar a empresa, cabendo assim para a comissão de licitação a apuração de quaisquer dúvidas. Assim, o conselheiro votou por julgar procedente com a aplicação de multa de 6 UPFs-MT ao prefeito de Lucas do Rio Verde por irregularidades no processo licitatório. Quanto à Prefeitura de Serra Nova Dourada, as irregularidades foram na implantação das medidas preventivas e corretivas sugeridas pela Unidade de Controle Interno no abastecimento de veículos e manutenção da frota municipal. A Controladoria Interna do município recomendou que a administração implantasse um sistema de controle de abastecimento, com data, hora e assinatura do motorista, mas a Prefeitura não realizou. E alegou ainda que recebeu denúncias de lançamento de abastecimento de uma máquina escavadeira que estava parada no período de novembro de 2018 a março de 2019. Na denúncia foi apontado o abastecimento de 6.467 litros de combustível. Se mostra temerária a conclusão da existência de dano ao erário nos parâmetros adotados pela S7. Todavia, o conteúdo probatório dos autos evidencia que a Prefeitura Municipal de Serra Nova Dourada não possui um controle individualizado de abastecimento de veículos de sua frota, o que demonstra a ineficiência da gestão dos recursos públicos. Desse modo, conclui pela manutenção da supracitada irregularidade com a aplicação de multa e expedição de terminação legal conforme descrito na íntegra do voto. Quanto aos demais achados de auditoria, é B06 MB99, com adorno com os entendimentos acessexos do Ministério Público de Contas, e conclui pela manutenção da irregularidade com a aplicação de multas responsáveis e expedição de terminações legais constantes na íntegra desse voto. Por fim, a representação externa que envolveu a Câmara de Cáceres, de relatoria do conselheiro João Batista Camargo. A suposta irregularidade seria nos registros contábeis dos saldos de 12º devolvidos pelo Poder Legislativo à Prefeitura. Isso porque foi registrado a devolução do 12º no valor de mais de R$ 96 mil em 2018, sendo que a transação foi realizada em 2019. O contador do município alegou que a devolução foi protocolada no final de 2018, mas a transferência do valor só foi efetivada em janeiro de 2019. Apesar da constatação de inconsistência no registro contábil, visualizo a nítida boa-fé na conduta proativa do contador da Câmara, Sr. Ulisses Alves de Souza, para saneamento do achado, uma vez que expediu notas explicativas conforme a orientação deste tribunal. Dessa forma, converto a irregularidade em determinação para que o contador da Câmara Municipal se abstenha de realizar registros contábeis que não correspondam à realidade financeira do órgão. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o endereço www.tce.mt.gov.br e também o nosso canal no YouTube, em TCE Mato Grosso. Até mais!